A vida é curta, meus irmãos. A vida passa muito rápido. Não vamos perder tempo com picuinhas, não vamos perder tempo com discussões, com inimizades, com discórdias. Não vamos perder tempo com isso. Nós temos uma outra coisa para fazer. Podemos se amar, perdoar, conviver, estar em comunhão, ir para o céu junto. Que coisa melhor que isso? Então não vamos deixar que nada nos atrapalhe. Eu tenho alguns minutos, eu gostaria de ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Vou pedir que a igreja, e você que está me acompanhando em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, possa tomar a Bíblia ou o seu smartphone que tem aí, a Bíblia Sagrada. Vamos abrir no quarto livro do Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. João capítulo 18. João capítulo 18. Eu quero ler nesta oportunidade apenas o versículo de número 10. Apenas o versículo 10. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todos encontraram? João capítulo 18, verso 10, está escrito assim na santa palavra do Senhor. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Pai, a tua palavra, que privilégio para nós. Estamos reunidos aqui nesse santuário hoje à noite, para juntos celebrarmos, cultuarmos, adorarmos o teu santo nome. Para nós é um privilégio, temos contato, temos a liberdade de abrir, de ler, de entender e de também praticar a tua palavra. Abrimos o nosso coração, o nosso entendimento. E eu, Senhor, não quero falar, porque se eu falar, eu vou falar apenas aos ouvidos naturais, mas eu quero que o Senhor fale. Porque quando o Senhor fala aos ouvidos espirituais. Fala conosco e nós cuidaremos sempre em te dar a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Se a igreja concorda, diga amém. Se fôssemos dar um tema para a gente seguir hoje à noite, para gravar no nosso coração, eu daria o seguinte tema: reconstruindo um sonho ou reconstruindo aquilo que se perdeu. Nós vamos ver na vida desse homem chamado Malco. É o único evangelista que fala o nome dele, é João. Esta passagem, ela é destacada, ela é colocada por todos os 4 evangelistas, por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Mas só João fala que foi Pedro quem puxou da espada e que o nome do servo do sumo sacerdote era Malco. Somente João vai destacar isso. E nós queremos aprender algumas coisas com esta passagem, com este acontecimento, com este homem chamado Malco. Primeira pessoa que nós vemos aqui em cena é Pedro. Então Pedro tinha uma espada. Primeira coisa que aqui nós vamos aprender é que uma verdade dentro de nós, sem a sensibilidade ou sem o controle do Espírito Santo, pode ferir pessoas. Eu vou repetir. Uma verdade dentro do nosso coração, ou o conhecimento da verdade, sem a sensibilidade ou o controle do Espírito Santo, pode ser um instrumento para ferir pessoas. Pedro era o conhecedor da verdade. Ele sabia quem era Cristo. Lembra que lá atrás ele vai responder quando Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? Isso, aquilo. E vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. Então ele sabia que Jesus era verdade. Ele sabia que Jesus era vida. Mas isso não basta. De que adianta um carro ter um motor potente se ele não puder ser parado na hora que precisa? Tão importante como o motor é o freio do carro. Assim é a nossa vida. Tão importante como o conhecimento é saber usá-lo. Pedro vai usar o seu conhecimento aqui para ferir pessoas.
Ele feriu aquele homem, achando que estava fazendo alguma coisa boa. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós ferimos pessoas, nós magoamos pessoas, em nome da verdade, em nome até do evangelho, em nome de um conhecimento. Isso pode acontecer comigo e com você. Então a primeira lição que eu aprendo é que Pedro tinha o conhecimento da verdade, mas ele não tinha sido ainda moldado pelo Espírito Santo. Em alguns casos, a pessoa apenas com o conhecimento da verdade, sem o domínio do Espírito Santo, ela se torna uma fanática, uma rebelde. Quantos em nome da verdade não estão matando? Quantos em nome de uma verdade não estão ferindo pessoas? Quantos em nome de uma verdade não estão destruindo lares e famílias? Então há de se tomar um cuidado. Pedro não teve esse cuidado. Tanto é que quando ele faz aquele ato, Jesus imediatamente o repreende. Guarda a tua espada, rapaz. Porque se você usar a espada para ferir alguém, com a própria espada você vai ser ferido. Aqui vemos Pedro usando a espada, sempre com o coração, e não com a razão. Pedro usa espada com o coração, porque ele não admite que aqueles homens prendessem Jesus. Então ele usa o coração, mas ele não usa a razão. A razão sem o coração é dureza, mas o coração sem a razão, irmão, faz bobagem. Porque o coração do homem é o que mesmo? Enganoso é o coração, diz a Bíblia. Então a primeira coisa que eu aprendo é que eu posso ter o conhecimento da verdade, mas se eu não tiver a sensibilidade e o controle do Espírito Santo, eu posso usar esta verdade para ferir pessoas. Outra coisa, eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes. Atitudes sem pensar pode atingir, magoar, ferir e despedaçar sonho de outros. Daqui a pouco nós vamos saber qual é o sonho de Malco. Malco não era soldado, ele era servo do sumo sacerdote. Portanto, ele estava na escola para ser sacerdote. Ele tinha um sonho, ele tinha um desejo no seu coração. E Pedro, inesperadamente, poderia ser eu, poderia ser você, agindo com o coração e não com a razão, ele saca da espada sem ninguém ter pedido nada, e ele vai para cima do homem. Eu costumo dizer uma coisa, irmão, não é que ele queria acertar a orelha, não. É que ele não era espadachim, ele era pescador. Ele deu para matar mesmo. É que por Deus ele errou. E era de madrugada, você imagina, aquelas tochas para poder iluminar, devia haver nuvem, porque estava no pé de um monte. Normalmente no pé de um monte tem nuvem, não tem? Tem, forma névoa ali. Então imagina, a visão não era 100%. Então ele puxou e deu. O camarada deve ter visto um negócio brilhar para cima dele e fez assim, ó. No que ele tirou, a Bíblia diz que feriu a orelha. E os evangelistas são muito centrados quando eles falam, feriu a orelha direita. Então se ele feriu a orelha direita, o Pedrão estava aqui, ó, ele pegou assim, ó. O trem foi esquisito. Então eu preciso tomar cuidado com as minhas atitudes, porque eu posso ferir pessoas. Eu posso magoar pessoas, eu posso despedaçar sonhos de pessoas. Aqui é um caso clássico disso. E até interromper os sonhos delas. A atitude de Pedro não fora Jesus, teria interrompido o sonho de Malco. Malco tinha um sonho. Ele estava servindo o sumo sacerdote. Ele estava aprendendo a ser sacerdote. Ele queria seguir o sacerdócio. Tanto é que ele amava tudo, que ele achava que Jesus era o contraditório. Ele achava que Jesus era contra o sumo sacerdote. Ele achava que Jesus era contra a religião. Por isso ele vai junto com os soldados. Mas ele não era soldado. Mas ele tinha um sonho. Então eu preciso aprender que a minha atitude, a minha fala, as minhas emoções descontroladas podem magoar pessoas. Jesus mandou Pedro guardar a espada. O reino de Deus não se ganha pela espada, Pedro. O reino de Deus se ganha pelo Espírito, não por força nem por violência.
Nós não somos os tais que vivem por aí com armas na mão, homens bombas, matando, ferindo, magoando, cidades inteiras, famílias inteiras sendo dizimadas, em nome de uma verdade. Precisamos tomar cuidado com isso, para não sermos inflamados e nos acharmos acima do bem e do mal. Lá na frente, Pedro vai entender quando ele foi cheio do Espírito Santo. Aí nós vamos ver Pedro escrevendo uma carta e chamando as pessoas de filhinhos. Opa, meus filhinhos. Quem é esse Pedro que está falando agora? Esse é o mesmo Pedro que feriu a orelha do Malco, mas agora ele foi tratado. Agora ele foi transformado. Agora o Evangelho causou nele uma mudança. Agora ele foi confrontado pelo Espírito Santo. E agora ele está pronto. Quando Jesus disse para ele: quando você estiver pronto, você vai e cuida dos meus cordeirinhos. Pedro não estava pronto. Quantas vezes achamos que estamos prontos? E fazemos esse tipo de atitude. Jesus manda ele guardar a sua espada. Isso está no verso 11. Jesus imediatamente consertou o erro e a atitude de Pedro. Quantas vezes Jesus precisa consertar as nossas atitudes? Quantas vezes? Fazemos sem pensar, fazemos no impulso, né? Isso é típico do sanguíneo. O sanguíneo é Pedro. Ele vai andar nas águas primeiro para depois saber se pode. Esse sanguíneo é assim. Primeiro ele puxa da espada e corta a orelha, depois que ele vai ver o que fez. Ah, pegou, cortou? Ah, foi. Então, se Jesus não está do nosso lado para corrigir os nossos erros e as nossas atitudes, irmãos, a gente magoa muita gente. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas atitudes. Essa palavra serve para mim, porque a espada de dois gumes, ela fere para lá e para cá. Espada é o único instrumento fino, pontiagudo. Corta para frente, para trás, em cima e embaixo. Por isso, a palavra é tida como espada do Espírito. É mais cortante do que uma espada, diz a própria Bíblia. Então, preciso tomar cuidado. Quando alguém contar um sonho, quando alguém tiver um desejo, eu tenho que ter cuidado, cauteloso, para não ferir e não magoar. Pode que a pessoa tenha somente aquele desejo na vida, e eu vou jogar uma pá de cal em cima, uma pá de areia, ou por outra vou cortar, vou interromper o sonho de alguém. Esta passagem deixa isso muito claro. Jesus precisou consertar imediatamente o erro e a atitude de Pedro. O conhecimento da verdade, sem o controle do Espírito, passa a ser uma arma mortal. A gente passa a desferir palavras e atitudes, porque eu tenho a verdade, porque eu conheço a verdade, porque eu sou a verdade. A gente não concorda com o contraditório. A gente não concorda em ser confrontado. Nós precisamos tomar cuidado. Toda pessoa precisa aceitar o contraditório. Todos nós precisamos ser confrontados, porque afinal de contas, o único que é a verdade absoluta é Jesus. É o único. Então Pedro não aceitava ser confrontado. De jeito nenhum. Ele já resolveu o negócio na parada, no braço. Não fora Jesus, está do lado dele. Não fora Jesus, está do meu lado. Não fora Jesus, está do seu lado. Para consertar. Quantas atitudes erradas nós fazemos? Quantas palavras pesadas a gente diz para tanta gente, que magoa, que fere, que corta sonhos, que dissimula pessoas, que separa, que espalha. Precisamos tomar cuidado com isso, meu irmão. Porque a Bíblia diz também que da boca saem duas coisas, tanto a morte como a vida. Eu posso usar a minha boca para dar vida, como posso usar a minha boca para dar morte. É a Bíblia quem diz isso. Então eu preciso pedir controle. Eu preciso pedir controle ao Espírito. Pedro não tinha entendido isso. O conhecimento da verdade, sem o controle do Espírito, pode dar um resultado muito ruim. Quem era Malco? Malco era o servo do sumo sacerdote. Ele não era soldado. Ele estava ali porque ele entendia que Jesus era um fora da lei. Era um homem que estava tumultuando a religião da época. A tradição da época. O sacrifício que eles faziam na época. Então Malco achou um absurdo Jesus estar fazendo isso. E como os sumos sacerdotes já tinham julgado Jesus e iriam prendê-lo, Malco foi junto, falou: eu quero ver esse negócio, eu quero saber quem é esse homem. Quem é esse homem? Ele era mais ou menos como Paulo. Paulo achava que Jesus era um fora da lei. O Saulo, que depois se transforma em Paulo, né? Nós vamos ver isso em Atos, muito claramente. Ele era fariseu. Ele era judeu de nascença.
Ele não admitia que os cristãos pudessem pregar, pudessem curar. Ele não admitia. E em nome da verdade que ele conhecia, ele recebia a carta e matava e fechava e fazia aquilo, aquele outro, até o dia que ele teve um encontro com Jesus. E aí o perseguidor passou a ser perseguido. Malco era mais ou menos isso. Eu quero ver quem é esse camarada. E lá vai ele, naquela madrugada, buscar Jesus. Apareceram os soldados, apareceram as pessoas do sumo sacerdote, e no meio deles estava Iscariotes, lembra? E com um beijo, ele vai mostrar para os soldados quem era Jesus. E Pedro, imediatamente, toma uma atitude impensada. Cuidado com as atitudes impensadas, porque elas podem trazer resultados inesperáveis e irreparáveis. Nós temos que tomar cuidado com isso. Malco era o servo. Malco tinha um sonho. Qual é o sonho? Ser sacerdote. Ele passou a vida inteira estudando, obedecendo às leis. Estava a um passo de tornar-se um sacerdote quando Pedro apareceu no seu caminho. Quantas vezes a minha vida e a sua vida é assim? Estamos a um passo de chegar lá, de resolver, de fazer. De repente aparece alguém. Meu Deus. E a pessoa usa a espada, usa a palavra, usa uma atitude, usa por alguém, por aquele outro, e a gente vê o nosso sonho se esvaindo, saindo da nossa mão. Quantas vezes não acontece com a gente assim? Muitas vezes. Malco estava a um passo de ser sacerdote de Israel. E agora apareceu Pedro. Usou a espada e cortou. Sabe por quê? Porque estava escrito na lei, lá aos Levíticos, que trata exatamente dos sacrifícios das leis sacerdotais, que o sacerdote não poderia ter uma unha encravada. Porque o sacerdote representa a perfeição de Deus. Então o sacerdote não poderia ter um olho mais aberto, um olho mais fechado. Não poderia ser caolho. Não poderia nem ser de baixa estatura. Está escrito na lei. Em Levíticos, capítulo 21, do 16 ao 24, você vai achar, depois você consulta. As leis físicas e espirituais para ser sacerdote. Agora imagina sem orelha, ou sem um pedaço da orelha. O sonho acabou ali. O sonho terminou ali. Enterrou o sonho de Malco. Quantas vezes a nossa vida não é assim também? Você sonhou, você se preparou, você estudou, você trabalhou, você fez, e de repente, por causa da atitude de alguém, o seu sonho é interrompido. Quando estamos quase lá, o nosso sonho é cortado. Todos os evangelhos fazem referência a esse fato. Tamanha importância dele, que todos fazem referência a este fato. Mas como disse no começo, somente João fala que foi Pedro que puxou a espada, e que o nome do servo do sumo sacerdote era Malco. Para a gente saber, para a gente entender. Então, estudando a vida deles, nós vamos ver que Malco tinha um sonho. E é interessante que dos 4 evangelistas também, somente Lucas vai falar que Jesus curou a orelha dele. Os demais só contam o acontecimento. Os demais dizem, e um dos discípulos, aquele que tinha a espada, tomou da espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Não diz que era Pedro nem que era Malco. E também não fala que Jesus curou. Mas Lucas, ele vem falando. Vamos ver isso. Eu acho importante. Lucas 22, 50 e 51. Lucas, capítulo 22, versículos 50 e 51. Está escrito, um deles, um dos discípulos, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas, olha o 51, mas Jesus acudiu dizendo, deixai basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Lucas relata a cura. Lucas está relatando uma parte importante da vida desse homem,
que pode ser a minha vida hoje à noite, pode ser a sua vida hoje à noite. Sonho despedaçado, sonho caído ao chão, sonho cortado, atitudes de alguém mal pensada, talvez bem intencionada, mas mal realizada, e jogou o sonho daquele homem no chão. Isso é coisa minha, eu imagino Jesus abaixando, repreendendo Pedro, os demais estavam ali, ele pega o pedaço da orelha e coloca no lugar. Ou seja, Jesus tem a capacidade de colocar os nossos sonhos de volta na nossa vida, querido irmão. Ele ressuscita sonhos, Ele coloca os nossos sonhos de volta nos trilhos, Ele coloca a esperança de novo, Ele tem a capacidade de fazer com que os nossos sonhos, aqueles que foram destruídos, foram deixados, foram cortados, foram impedidos, interrompidos, Jesus tem a capacidade de fazê-los voltar à vida, como fez com o servo do sumo sacerdote, o Malco se achou perdido. Imagina quando ele viu aquilo sangrar, a orelha, passou a mão, minha orelha está cortada. Gente, eu sou estudante de sacerdócio, eu não posso ter nenhum defeito físico, acabou meu sonho, acabou meu desejo. E aqui nós vamos aprender outra coisa com Malco. Malco foi prender, Malco foi acusar aquele que lhe devolveria o sonho. Quantas vezes não é assim? Quanta gente não achovalha Jesus, quanta gente não foge de Jesus, quanta gente não aceita a sua palavra, quanta gente não aceita os seus ensinos, quantas pessoas são contrárias aos ensinos bíblicos, fala que Jesus não é nada disso, não é nada daquele outro. De repente, numa certa época da sua vida, em um certo momento, só Jesus é que pode aparecer e consertar, como Malco. Malco tinha de Jesus, por ter ouvido falar mal dele, um conceito péssimo, um pensamento errôneo. Ele tinha de Jesus um pensamento errado acerca das coisas de Jesus, e ele vai lá para ver Jesus ser preso. Mal sabia ele que pelas mãos daquele que ele perseguia, das mãos daquele que ele maltratava, seria a bênção que tanto ele precisava recuperar. Quantos de nós não fomos assim? Quantos de nós não fomos perseguidores de Jesus? Perseguidores da sua palavra? Eu não quero saber disso não, esse negócio de crente não é comigo não. Ei rapaz, para com isso aí é coisa para quem não tem o que fazer. Antigamente se falava que ler a Bíblia ou estar numa igreja é para gente que tinha falta de intelecto. Quantas vezes não vimos isso? No passado, há 30 anos, 40 anos atrás, nosso público era um público mais reduzido, eram gente muito mais simples do que temos hoje, e as pessoas falavam a mesma coisa. Evangelho é para quem não tem cultura, evangelho é para quem não tem o que fazer na vida. Nós éramos perseguidores da fé, nós éramos como Malco, perseguidores do evangelho, mas nós nem imaginávamos que aquele a quem nós perseguimos, aquele a quem nós batíamos com palavra, com atos, seria aquele que um dia ia se apresentar no nosso caminho e ia devolver as bênçãos e os sonhos que nós deixamos pelo caminho e pela estrada. Malco é um exemplo disso. Ele não sabia disso, ele não tinha conhecimento. Para ele Jesus era um fora da lei, para ele Jesus era alguém que tinha que ser morto. Agora imagine a vida de Malco depois desse acontecimento. Ninguém me falou, agora eu quero me transformar em Malco. As pessoas perguntavam para ele: e aí rapaz? Ninguém me falou, ninguém me disse, eu estive com ele. Quando um dos seus discípulos desembanhou da espada e me lascou a espada na minha orelha, a mim só bastava chorar, reclamar e murmurar. Mas sabe qual foi a atitude dele? Mesmo sabendo que eu era contrário a ele, mesmo sabendo que eu tinha vindo ali junto com aqueles que haveriam de prendê-lo, mesmo sabendo que eu não tinha nada com ele, ele teve para mim, para comigo, para com minha casa, para com a minha família, uma atitude de amor. Este é o Jesus da Bíblia. Mesmo perseguido, mesmo sendo achovalhado, ele ainda tem atitudes de amor. Eu creio, a Bíblia não relata mais, eu acho que é a primeira e única vez que aparece o Malco aqui, nos 4 evangelhos. A Bíblia não relata mais sobre esse homem, mas eu imagino como que foi a sequência da vida dele, como que ele se portou a partir dali, meus irmãos, como que ele, quando alguém perguntava: e Jesus, quem é Jesus para você? Eu creio que havia um aperto no coração desse homem, porque essa experiência jamais alguém poderia tirar do coração de Malco. Jamais. A lei dizia que os sacerdotes
não poderiam ter defeitos, nenhum tipo de defeito. Esse milagre, essa cura, não foi somente física, mas Jesus dá a Malco, talvez o que ele não tinha encontrado nas faculdades nem nos ensinos. Jesus dá a Malco aquilo que ele buscava, não somente a cura física, mas dá a ele a cura espiritual. A partir daquele momento, ele teve um encontro como eu e você tivemos. Quem sabe você que nos assiste hoje, precisa desse encontro, um encontro real com o Cristo, para que haja mudança na nossa vida, para que os conceitos, para que as tradições, para que as coisas velhas que nós aprendemos erroneamente acerca do Evangelho e acerca do Cristo possam cair por terra. Malco recebeu naquela manhã não apenas a cura física, mas ele recebeu a cura espiritual. Ele teve um encontro com o verdadeiro Deus. Ele teve um encontro com aquele que tanto se falava na Escritura. O livro de Isaías já existia, os livros dos grandes profetas já existiam, e Malco, como estudioso, ele sabia muito bem que o mundo aguardava, o mundo de Israel em particular aguardava o Messias, e aguardava a grande manifestação. Naquele dia, naquela manhã, jamais imaginava ele que de um episódio daquele, de um acidente daquele, surgiria no seu coração a revelação de quem é Jesus Cristo. É assim que Deus faz. Jesus tem seu próprio método, Jesus tem sua própria maneira. Não foi Malco que marcou o encontro com Cristo, foi Cristo que marcou o encontro com Malco, para mudar sua vida, para jogar fora, Eliel, os conceitos errados, o tradicionalismo, que até nos dias de hoje escravizam pessoas. Ela é porque alguém falou. Ela nunca provou, ela nunca experimentou, mas ela é porque o tataravô ou o tataravô era. E isso vem de gerar, isso é tradicionalismo. A religião, ela molda pessoas, mas só o Evangelho pode mudar o coração do homem. Nenhuma religião tem poder de mudar o coração, mas somente o Evangelho, somente uma experiência viva, como essa que Malco vive naquela manhã, pode mudar o meu, o seu coração. O tradicionalismo foi embora, as coisas erradas foram embora. Eu imagino quando ele volta para lá, para contar essa experiência ao sumo sacerdote, pois ele era servo do homem. E aí, como é que foi a prisão lá do Nazareno, lá do Cristo, lá? Como é que foi, Malco? Conta para mim. Eu fico imaginando como é que foi a conversa do Malco, meus irmãos, com o sumo sacerdote. O que ele iria falar agora? Só quem vive uma experiência real com Cristo é que experimenta uma mudança de vida. Portanto, esse milagre não foi apenas físico, foi espiritual. Malco tinha um ótimo sonho, porém ele estava do lado errado. Quantas pessoas têm sonhos bons, quantas pessoas têm boas intenções, mas está do lado errado. O desejo de Malco era servir a sociedade, era apresentar a sua vida, porque o sacerdote é alguém que foi chamado para servir. Malco tinha um sonho muito bom, ele tinha um sonho correto, a intenção do coração era boa, porém ele estava na multidão errada. A multidão que vem com ele estava errada, mas a multidão que estava com Cristo era a multidão da qual ele precisava pertencer. Quanta gente não é assim? Tem sonhos na vida, tem desejos na vida, mas está do lado errado, lutando da maneira errada, contra a pessoa errada, que somente o Evangelho pode tirar a venda que está nos olhos, na mente, no coração do homem, e fazer o homem enxergar a verdadeira beleza, a verdadeira verdade, que é Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor? Malco tinha um ótimo sonho, porém ele estava do lado errado. A espada cortou dos dois lados, cortou a orelha de Malco, mas também cortou a tradição. Não fosse a espada daquela manhã. Por isso que Romanos 8, 28, como nós cantamos aqui, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem, não é de todo mundo, mas daqueles que amam a Deus. Havia um sentimento no coração de Malco, ele amava a Deus, amava a sua palavra, embora estivesse do lado errado, embora estivesse servindo a pessoa errada, mas ele amava a Deus, sabia que havia no íntimo do coração dele um amor, uma declaração de amor.
Por isso que Deus tem essa capacidade de pegar todas as coisas que nós achamos que é ruim, ou que são ruins para a nossa vida, e Ele transforma numa bênção. O que mal poderia esperar depois da sua orelha ser cortada? Nada. Mas Jesus pega aquele episódio, e eu costumo dizer que Deus não cria catástrofes, mas Deus usa elas. Quantos apertos nós passamos, quantas dificuldades nós passamos, que se não fossem elas, nós não estaríamos tão próximos de Deus como estamos hoje. Pense nisso, meu irmão. Quantas vezes na nossa vida, a vontade permissiva de Deus, porque Jesus podia ter impedido Pedro, podia ter dado uma câmera no Pedro, podia ter chegado no Pedro, ele não sabia que Pedro estava com a espada, ele é onisciente, mas por que ele permite? Que aquele incidente precisava acontecer, porque se não acontece aquele incidente, Malco não teria um contato com o Cristo. Quantas coisas nós perguntamos por quê? Quantas coisas se fala, por que Deus? Por quê? No final nós vamos saber. Malco não teve apenas a orelha cortada, ele teve a traição, ele teve a mentira, ele teve as inverdades, ele teve um monte de coisa cortada através daquela espada, porque depois da intervenção do Cristo, os seus olhos se abriram, e ele conheceu a verdade. A espada cortou dos dois lados, cortou a tradição, cortou os erros de Malco. Ele teve um encontro real com Jesus. Quando Jesus vai colocar a orelha daquele rapaz no lugar, é como se ele dissesse: Malco, ainda não é o fim. E eu posso dizer hoje à noite, para mim e para você, não importa a situação, o momento que você esteja vivendo, ainda não é o fim. Ainda não é o final. O final que Deus escreveu é surpreendente. Malco não sabia disso. Para Malco, aquele corte, aquele incidente, ou aquele acidente, ou aquela manifestação do Pedro impensada, seria o fim para ele. Mas Jesus, sem palavras, repreende Pedro, põe a mão sobre a orelha direita do Malco, e certamente, sem falar nada, Malco entendeu: ainda não é o fim. Eu quero dizer a você que me ouve, eu quero dizer a você que me assiste hoje, pela rede de computador, não sei como está a tua vida, teu coração, os teus sonhos, mas pela palavra de Deus eu posso dizer: ainda não é o fim. O Deus que nós servimos, o Deus que nós cultuamos, o Deus que nós adoramos, tem um final surpreendente para essa história da tua vida. Não acabou, querido irmão, não terminou. Essa história não vai terminar desse jeito, essa história não vai terminar dessa maneira. Basta apenas uma atitude dele, basta apenas um olhar dele, basta apenas uma palavra dele, e tudo na nossa vida se transforma. Todos os sonhos, tudo que foi de água abaixo, tudo que o inimigo tentou roubar, usando alguém ou não, por atitudes de alguém, ou até pelos nossos próprios erros. Talvez você pense: foi eu mesmo, foi com as minhas próprias mãos, eu acabei destruindo o meu sonho. Não fique assim. Hoje esta palavra é para você que está com o seu sonho demasiadamente esquecido. Eu venho até a tua presença para dizer, em nome dele, que ele vai reconstruir a tua vida. Ele vai reconstruir os teus sonhos. Ele é Deus. Ele sabe, ninguém havia contado a história de Malco para Jesus. Pedro não chegou para Jesus e falou: sabe por que eu vou cortar a orelha dele? Porque ele é amigo do sumo sacerdote, ele quer ser sacerdote, ele vai estar errado. Aí Jesus falou: então vai e corta. Nada disso. Ninguém contou a sua história para Jesus. Mas me deixe dizer uma coisa: ele já conhece a tua história antes mesmo de você ser formado, porque a Bíblia diz que lá no ventre da tua mãe ele já te escolheu. Você é dele. Ele já te escolheu. E ele sabe os sonhos que você tem aí dentro do teu coração. Ele sabe os desejos que estão aí dentro, porque ele é onisciente.
tem conhecimento de todas as coisas. Ninguém precisou falar quem era Malco. Jesus bem sabia quem ele era. Jesus, com seu olhar penetrante, olhou o fundo do coração. Esse moço tem desejos, esse moço tem sonhos, esse moço quer servir a Deus, mas ele está errado. Ele precisa de uma experiência. Alguém precisa parar ele. Naquele dia, Pedro é um instrumento, embora de forma errada, de maneira errada, mas como Deus pega as catástrofes todas, os problemas todos da nossa vida, e Ele transforma em coisas boas. Foi isso que Jesus fez. Ele deixou Pedro puxar da espada, Ele deixou a espada cortar a orelha do homem, para que ele conhecesse a verdade, para que ele tivesse um encontro que mudaria a sua vida. Eu acredito que nesse auditório, quem sabe em casa, onde você está me assistindo, ninguém vem para Jesus porque acorda de manhã e diz: ah, eu vou para Jesus. Quer saber de uma coisa? Eu vou para Jesus. A verdade bíblica é que a gente, enquanto pode, a gente luta. Enquanto a gente tem força, a gente batalha. Enquanto pode, a gente corre. Foi comigo assim. Enquanto pude, eu corri. Enquanto pude, eu neguei. Chama outro, eu não quero saber desse negócio. Eu não. Pastor, não me fala esse nome. Mas você vai ser pastor. Que pastor, rapaz? Eu quero ser empresário. Tem alguma coisa errada contra isso? Eu quero ser o maior dizimista da igreja. Eu quero abençoar os projetos da igreja. Era mal. Querendo fazer a coisa certa do lado errado. Até que Jesus pegou a espada e fez. A primeira fez tchan, a segunda fez tchum. A mim só restou falar tchan, 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 tchan. Qualquer dia eu te conto. Fechou tudo, gradeou tudo, fechou, pegou a chave, pôs no bolso e foi embora. Então quantas vezes Deus permite a gente fique nessa situação? Porque Ele tem um propósito. O propósito é que Ele seja revelado ao nosso coração. Não murmure da sua vida. Não reclame se você está passando por alguma situação de dificuldade. Não fique tenso. Não fique culpando ninguém, a quem ou a outro, nem você nem a Deus. Se Jesus entrar na sua história, Ele tem a capacidade de mudar. Eu gostaria de saber a sequência desse homem. Mas certamente ninguém nessa terra pode passar por uma experiência dessa e ficar do mesmo jeito. Ninguém. Uma vez que teve uma experiência com Cristo, nunca mais nós somos os mesmos. Nunca mais. Nunca mais. Ele nos marca para sempre. Nunca mais nós somos as mesmas pessoas. Então, se hoje à noite algum sonho seu que foi interrompido, que foi cortado, se levante hoje na graça e no poder do Espírito Santo, porque o mesmo Jesus que restaurou os sonhos de Malco, Ele tem poder para restaurar os seus, os meus, os nossos sonhos. Vamos ficar de pé. Matar os teus sonhos, oh Jesus, sufocando o meu, o teu coração. Se lançaram você numa cova. Está ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Oh! Não desista, não pare de crer. Por quê? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Meu Deus! Não desista, não pare
tua visão. e a tua visão. Levante as mãos ao céu. Recebe, recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Recebe. Recebe a cura. Recebe. Recebe a unção. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. A igreja, se tentaram, Se tentar, se lançaram. Às vezes acontece, querido. Perdeu. Se tentaram. Os sonhos, oh meu Pai, o teu, se lançaram você. Está ferido. Escute agora, não. desista, não pare de Por crer. quê? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare. Não pare de adorar. Levanta, levanta. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. A tua visão. E a tua visão. A igreja recebe. Recebe a Ei, Jesus. Unção. Ei. Recebe, recebe, recebe. Recebe a cura. Recebe. Recebe a unção. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, 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 Senhor. Recebe a cura. Recebe a Meu Deus. unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu recebo, eu recebo, eu recebo a cura, eu recebo a unção, Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. eu recebo, todos nós recebemos, profetiza, eu recebo, a cura, eu recebo a unção. eu recebo, A unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. renova sonhos aqui hoje à noite, Senhor. Restaura alianças que foram quebradas, Jesus. Restaura sonhos, desejos, Senhor. Aquilo que perdido foi, restaura. Restaura. Restaura, Jesus.
para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, para louvor do teu nome, Senhor. Restaura sonhos, visões, desejos que estão no coração, pessoas que foram feridas, magoadas, sonhos que foram cortados, interrompidos. Restaura, Jesus. Restaura, Senhor. Traz de novo, Jesus. Traz de novo, Senhor. Pelo poder da tua palavra. Pelo poder da tua palavra. Restaura sonhos hoje à noite. Corações que estão despedaçados. Almas que estão tristes, abatidas, cansadas e oprimidas. Restaura, Senhor. Restaura pelo poder da tua palavra. Oh Espírito de Deus, tu tens liberdade agora. Pode agir, pode trabalhar. Trabalha os corações, revigora os corações, Senhor. Abençoa corações aqui hoje à noite, com o teu poder restaurador, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva cada um em paz, de volta aos nossos lares, de volta aos nossos afazeres. Dá a todos uma noite de sono tranquilo e reparador. Uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta-feira, uma sexta, um sábado. Uma semana de bênção, de vitória, de conquista, de realizações e de sonhos restaurados. Livra do perigo, livra do mal, livra do acidente, do homem violento, do ladrão, do sequestrador, da bala perdida, desse vírus que está atacando nações e continentes, e o Brasil, através da dengue e de seus derivados. Repreendemos isso na autoridade do nome de Jesus. Praga nenhuma chegará à nossa casa e à nossa tenda, porque estamos debaixo do sangue de Jesus. Abençoa teu povo com toda a sorte de bênção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se você quiser dar uma passadinha lá no galpão, acho que tem x-salada hoje, hein? O negócio lá é pitbull, gente. O negócio é grande. Dá uma passadinha lá, certamente você vai ser abençoado, tá bem? A mão direita para Deus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, o Filho, a unção, a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E você que crê que Jesus restaura sonhos, diga amém. Dá um abraço de pelo menos 15 mil pessoas aí. Casados para sempre, os irmãos estão lá atrás. Um ministério de compaixão